Aproveitando aqui, a gente está iniciando o mês de novembro para dar aquela reforçada na conscientização dos homens, né? Tem muito homem que é cabeça dura, mas se liga aí no Novembro Azul e faz aí seus exames de prevenção. A gente tem que estar em dia com a saúde. Todo aquele protocolo, toda aquela dinâmica de prevenção é muito importante. E o mês de novembro também é interessante por um motivo bem legal para o nosso bolso, que muita gente recebe, às vezes a segunda parcela, às vezes a primeira parcela do 13º. E eu vou aproveitar aqui para dar algumas dicas para vocês da utilização desse 13º. Claro que tem algumas pessoas que dizem assim, né? Ah, se eu soubesse dessa informação antes eu teria usado de uma forma diferente. Então vai aqui a informação antes de você receber, para você não ter desculpa e saber utilizar aí da forma mais coerente e mais assertiva o seu 13º. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre o 13º, pessoal, é que ele é um benefício que vem de fato para nos ajudar. E não no sentido de tá caindo dinheiro no nosso bolso, que isso aí todo mundo gosta, eu sei que vocês também gostam, mas no sentido de tá dizendo em entrelinhas que a gente não é um bom poupador, né? O brasileiro em si, ele não tem o hábito de poupar dinheiro. Então imagina o teu 13º se ele fosse dividido em 12 partes e acrescentado no teu salário todo mês. Provavelmente você ia gastar tudo, ia chegar no fim do ano. A gente sabe que tem aquelas despesas com confraternização, com festas de fim de ano, iniciando janeiro, e aí você ia se descontrolar, com certeza ia entrar o ano seguinte no vermelho. Então enxerga o 13º como um benefício de poupança forçada que você tem. É como se tivessem tirado um pedacinho do seu salário que você teria devido em janeiro, fevereiro, março e ter dado para você de uma vez só no fim do ano. Primeira perspectiva que você tem que enxergar é assim, como se fosse uma poupança forçada, porque não deixa de ser seu dinheiro, né? Segunda coisa para você ficar ligado aí é que de fato tem algumas peculiaridades nesse sentido. Se você perguntar para um americano, por exemplo, quanto ele recebe, ele vai te passar a renda anual, o quanto ele recebe no ano. Se você pergunta para um brasileiro, já vai direto ali, ó, eu ganho 2 mil por mês, ganho 3 mil por mês. A gente tem essa tendência cultural a mensalizar a nossa receita. Eu ganho salário mensal, nessa ideia. Só que aí entra um erro bem comum, porque nossas despesas, a maioria de fato são mensais, né? Tem aquelas contas todo mês a gente tem que pagar. Só que tem muitas despesas que comprometem o nosso orçamento que só vem uma vez no ano. Então a forma mais assertiva da gente pensar o nosso orçamento é de uma forma anualizada. Com certeza você já se viu apertado aí lá em janeiro, né? Com IPTU, IPVA, material escolar, às vezes o seguro do carro, já vem aquela bola de neve de festas de fim de ano. Então tente enxergar, e aí já vai como se fosse uma dica prática para você, tente enxergar o seu 13º como uma forma de não entrar o ano no vermelho. Se você não se organizou até novembro, até agora nesse momento do ano, possivelmente você não vai ter dinheiro suficiente para pagar suas contas de janeiro. Então a utilização do 13º para quitar um pouco dessas dívidas pode fazer mais sentido para o seu ano ser um pouco mais folgado. Já sei que vou ter um monte de despesa em janeiro, pego meu 13º e torro ali com as confraternizações, com as festas de fim de ano. Não estou dizendo para você não curtir, né? Mas se você já sabe que vai ter algumas despesas e você não tem uma reserva suficiente para quitá-las, separe um pouquinho do seu 10º para dar uma aliviada no seu início de ano. Isso vai fazer muito sentido para você. Agora, se você é daquelas pessoas que já estão mais organizadas, consegue ali equilibrar o seu salário para sobrar alguma coisinha, ou não vai entrar o ano tão no vermelho assim, o 13º é uma excelente oportunidade, incentivo, os planetas se alinhando para você começar a investir. Eu sei que muita gente tem aquela dificuldade de tirar ali 10%, 15% do seu salário mensal para investir. Pensa no seu 13º como se fosse mais um salário 100% que você tem a oportunidade de alocar alguma coisa, pensar também um pouquinho no seu futuro. Porque se a gente tem aquela dificuldade de tirar por mês, eu sei que se você tirar ali 20, 30% do seu 10º voltado para investimento, com os outros 70% você vai conseguir tranquilamente aí participar de suas confraternizações, fazer sua festa de família e ainda pensar no seu futuro. Então enxergue dessa forma. Se você não vai estar tão comprometido em janeiro, nas contas de janeiro que são o terror, separe um pouquinho do seu 10º para investimentos. O seu eu do futuro com certeza vai agradecer você estar fazendo essa ação nesse momento. E é claro que a gente está falando de investimentos, vou dar aqui algumas dicas para vocês que estão pensando em começar a investir, pegar um pedacinho do 13º para colocar em investimentos. Vocês primeiro têm que enxergar um pouquinho do cenário econômico que a gente está vivenciando. Primeira coisa,
taxa de juros voltando a subir. A gente teve semana passada uma reunião do Copom que subiu a taxa de juros para 7,75% ao ano. Então acaba sendo mais atrativo aquelas aplicações que a gente não dá tanto valor, né? Por exemplo, Tesouro Selic. Está sendo bem atrativo porque você vai estar ganhando mais de 7% para deixar o seu dinheirinho parado ali. Então se você não tem nenhum investimento, está querendo montar a sua reserva de emergência, Tesouro Selic pode ser uma excelente alternativa. Todo mundo vai concordar também que a gente chega lá no mercado, tudo está mais caro, inflação está altíssima. Então uma segunda alternativa de investimentos que você pode utilizar aí o seu 13º para dar aquela diversificada ou começar a investir pensando em proteger o seu dinheiro, Tesouro IPCA. Tesouro IPCA, ele é corrigido pela inflação, então ele vai manter o poder de compra do seu dinheiro. Quando você vai lá fazer suas compras e não consegue comprar a mesma coisa porque tudo está mais caro, o Tesouro IPCA ele tem essa função de manter o poder de compra do seu dinheiro. Então se você vai utilizar o seu 10º para investimentos, segue essas duas dicas que podem fazer muito sentido para você iniciar o ano aí como investidor. Então pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham aprendido com essas dicas, que consigam aplicar, que a gente consiga utilizar o nosso 10º aí da forma mais eficiente, iniciar o ano de 2022 com muito mais dinheiro no bolso e mais organizado financeiramente. A gente se vê na próxima segunda. Até lá, valeu!